Olá, estudantes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neurologia em Mapas Mentais. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossos vídeos. O assunto da aula de hoje é esclerose lateral amiotrófica, ou seja, ou Lou Gehrig's disease. Lou Gehrig era o famoso jogador de beisebol, ou doença de Charcot. Vamos lá? Hoje nós conversaremos um pouco sobre o histórico, seguindo pela definição, o que é de fato a esclerose lateral amiotrófica. Até em 2014 falamos de uma forma mais abrangente de conscientização sobre ela, quando se colocou o desafio do balde na internet. A epidemiologia, especificamente segundo Elrose, a etiologia, o quadro clínico, características clínicas importantes, diagnóstico e tratamento. Pois bem, vamos começar a nossa aula. Como iniciou-se a falar sobre essa doença? Podemos ter vários momentos históricos importantes para caracterizar, como por exemplo, no ano de 1830. Aqui, Charles Bell era um anatomista e cirurgião britânico e ele conversou inicialmente sobre o mal que causava paralisia progressiva dos membros e da língua. Ainda não se sabia exatamente do que se tratava, mas Charles Bell já estudava na época. Pouco depois, em 1848, François Aran, que era clínico autor de textos médicos, ressaltou a respeito de uma síndrome caracterizada por fraqueza muscular progressiva de natureza neurológica, dando sequência aos estudos de Charles Bell. Em 1853, Prosper Lacombe, dono de um circo francês, pasmem, dono de um circo francês, foi o primeiro caso reconhecido de esclerose lateral amiotrófica. Ele realizava bastantes movimentos e de repente sentiu os membros pesarem, as pernas especificamente pesarem, e aí deu-se conta de algo diferente, que posteriormente foi denominado de ELA. No ano de 1865, Geoffrey e Jean-Martin Charcot, que era professor de neurologia de Saint-Pétri, na França, teve um paciente feminino que apresentou crise de histeria, que ele estudava bastante a histeria, inclusive em vídeos anteriores a gente já comentou a esse respeito. E essa histeria tinha uma doença associada ao acometimento do neurônio motor superior, que nós também já vimos lá em vias aferentes e eferentes. E também esse paciente do sexo feminino tinha alterações na necrópsia, que foram descritas como esclerose, que a gente vai já ver o que se trata exatamente de esclerose. E essa esclerose específica era na coluna lateral da medula espinhal. Posteriormente a esse primeiro paciente, ele teve outros pacientes diagnosticados, mas não recebiam tratamento específico para essa alteração motora, sendo orientados a voltar para casa, devendo organizar a vida naquele pouco tempo de sobrevida esperada, uma vez que nada mais poderia ser feito. Sim, e inclusive até o momento, ela não tem cura. E esses pacientes eram meio que como abandonados, não tinham-se o que fazer, então ia para casa vivenciar os últimos dias de vida que pudessem ter. Depois disso, em 1943, injeções de vitamina E mostraram-se ineficazes no tratamento de ela. Sim, porque não se ficou parado, buscou-se novas formas aqui a partir de deixar o paciente para casa, mas não à toa, não se tinha na época tratamento, mas nem por isso se deixou de pesquisar. Só que estudos com vitamina E mostraram-se ineficazes. No ano de 1987, já recente, né, gente? Anormalidades do metabolismo do glutamato foram encontradas em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Em 1993, identificou-se o gene SOD1. Veja bem, glutamato, SOD1, está se chegando a algumas definições de parâmetros etiológicos de causas, porque só se pode tratar quando se sabe de fato as causas definidas. Em 95, realizou-se o primeiro ensaio clínico terapêutico positivo para um fármaco de marca registrada por Riluzol, que mostrou-se efetivo, prolongando a sobrevida dos pacientes com ela, deixando claro, prolongando a sobrevida, não exatamente curando a patologia em si.
Em 1999, a fundação da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica trouxe grandes evoluções para os pacientes, não só como forma de divulgação da patologia, mas também como uma forma de buscar novas pesquisas, novos empreendimentos que fizessem com que esses pacientes fossem vistos e assim tratados. No Brasil, a primeira descrição de esclerose lateral amiotrófica coube ao Dr. Cipriano de Freitas, ainda em 1910, no ensaio denominado Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal, na página 71. E o que é essa esclerose lateral amiotrófica? Essa ELA, que é justamente ELA, esclerose lateral amiotrófica. É uma doença neurodegenerativa, ou seja, aos poucos os neurônios vão se degenerando e isto vai afetar especialmente as células nervosas no cérebro, no tronco cerebral, ou seja, mesencéfalo, ponte e bulbo, e na medula espinhal, observando-se aí ser uma doença especialmente motora. Especificando o que é cada um desses termos. O que vem a ser a esclerose? Esclerose, como o próprio nome diz, o ose, né, destruição, desgaste, significa o endurecimento, enrijecimento. Endurecimento ou enrijecimento são sinônimos, por conta de uma degeneração, de um desgaste. Por que lateral? Porque está exatamente identificada nas áreas da medula espinhal em que as porções de células nervosas estão localizadas, ou seja, na coluna lateral. É um desgaste provocando endurecimento, um enrijecimento na região do corno lateral da medula. E por que amiotrófica? Amiotrófica significa os músculos sem energia. Ora, corno lateral tem imersões motoras. Logicamente, se motoras afetam os músculos, o músculo fica sem energia, ou seja, vai diminuindo a força, vai enrijecendo, o movimento vai sendo perdido, portanto, a parte motora, a motricidade vai sendo afetada. A longo prazo, sabe-se que a respiração depende do diafragma, que é um músculo, e aí, logicamente, ele é afetado, o paciente vem a óbito. E quanto à epidemiologia, no caso, segundo Eurose, a incidência de ela, 2,16 casos para cada 100 mil habitantes, de uma forma geral. A prevalência, quanto ao sexo, quanto ao gênero, maior número de casos no sexo masculino, chegando a uma média de 2,4 casos para cada 100 mil habitantes. E no caso do sexo feminino, 1,9 casos para cada 100 mil habitantes. E quanto à idade? A idade média de atingimento básica é entre 70 e 74 anos. E o prognóstico da ela? A esperança média de vida é cerca de 2 a 5 anos. Lembrando, gente, que é uma média. Viver pelo menos 10 anos é privilégio para apenas 10% dos pacientes. A maioria dos casos, na verdade, é de ela esporádica, que nós veremos daqui a pouquinho do que se trata essa ela esporádica. A etiologia, as causas dessa patologia. Quanto aos fatores de risco, podemos destacar para você. Existe a ela da forma familiar, ou seja, um acometimento de um membro da família pode significar que outro membro possa vir a ser acometido. A idade crescente, nós vimos a média de 70 e 74 anos. Alguns traumas estão relacionados a questões motoras. Atividade física em excesso. Participação em esportes de alto rendimento. Alguns tipos de dieta também podem ser fatores de risco, considerados fatores de risco, especialmente, por exemplo, porque aí a gente pode, dependendo da dieta, aquelas alimentações com agrotóxicos, né, que liberam os fatores que desencadeiam a oxidação e aí pode vir a desencadear alguma alteração dos neurônios motores. Excesso no consumo de vitamina E, residência em áreas rurais, esses pelos mesmos motivos na questão dos agrotóxicos que funcionarem como oxidantes mesmo, substâncias oxidantes e aí liberam fatores reativos de oxigênio que aí pode se juntar e formar então substâncias que venham a agredir aí os neurônios motores. O consumo de álcool e cigarro
e trabalhos em indústrias metalúrgicas e com exposição a trauma elétrico. Estuda-se uma correlação entre a neurodegeneração do sistema nervoso central e neurônios motores pela alta exposição a um aminoácido denominado BMAA, ou seja, beta-metalamino L-alanina, que está presente em cianobactérias. Essas cianobactérias estão relacionadas à alga azul. Essa alga azul está presente em abundância na alimentação dos chamorros. E esses chamorros são habitantes das ilhas Guam. E nessas ilhas Guam é onde há a maior prevalência de ela no mundo. Então, talvez fator relacionado à alimentação, como nós falamos aqui na questão da dieta, especificamente aqui o BMAA relacionado à alga azul. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.